Imagine acordar numa manhã comum, abrir o celular, e ver uma única frase de Elon Musk que faz engenheiros de todo o mundo pararem o que estão fazendo. Executivos da BMW, da Toyota, da GM, todos lendo a mesma coisa. Alguns com o queixo no chão. Outros em reuniões de emergência. Porque o que ele anunciou não é só um motor novo. É uma declaração de guerra para toda a indústria automobilística do planeta. E o mais surpreendente? Ninguém viu isso vir. Durante anos, a grande promessa dos carros elétricos foi simples, sem motor a combustão, sem barulho, sem poluição. Mas havia um problema enorme que todo mundo fingia que não existia. Um problema que limitava a velocidade, a potência e a durabilidade dos veículos elétricos há décadas. Engenheiros tentaram resolver isso com mais bateria, mais tecnologia, mais dinheiro. E não conseguiram. Aí chegou Elon Musk. Com uma tecnologia que a própria Tesla manteve em segredo por quase 3 anos, ele não apenas resolveu esse problema. Ele jogou as regras do jogo no lixo e inventou um novo jogo completamente diferente. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que foi anunciado, como esse motor funciona de um jeito que qualquer pessoa consegue entender, e por que as maiores montadoras do mundo estão, neste exato momento, repensando tudo o que construíram até aqui. Mas antes de continuar, uma pergunta rápida para você nos comentários. Você acredita que os carros elétricos vão substituir completamente os carros a gasolina até 2035? Comenta aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa sobre isso. Agora, para entender por que esse anúncio é tão explosivo, primeiro você precisa entender o problema que travou a indústria de EVs por décadas inteiras. E acredite, é mais simples e mais sério do que você imagina. Vamos ser honestos por um segundo. Carros elétricos existem há mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. O primeiro veículo elétrico funcional foi criado em 1884. Sim, você leu certo. 1884. Antes do avião. Antes do rádio. Antes de quase tudo que consideramos moderno hoje. Então por que, mais de 140 anos depois, a gente ainda enfrenta tantos problemas com carros elétricos? A resposta está em uma única palavra: motor. Mais especificamente, no tipo de motor que a indústria escolheu usar. Por décadas, a grande maioria dos veículos elétricos usou o chamado motor de indução, também conhecido como motor AC. Ele funciona, sim. Mas tem limitações sérias que engenheiros tentaram resolver com soluções caras, pesadas e complicadas. Pensa assim, imagine que você tem uma torneira em casa. A água sai, mas nunca na pressão certa. Às vezes forte demais, às vezes fraca demais. Para resolver isso, em vez de consertar a torneira, as pessoas foram colocando filtros, válvulas, adaptadores, cada vez mais peças. O problema continuava lá. Só ficava mais escondido. Foi exatamente isso que aconteceu com os motores elétricos. O maior problema técnico era algo chamado de perda de eficiência em alta rotação. Em linguagem simples, quanto mais rápido o carro precisava andar, mais energia o motor desperdiçava em forma de calor. E calor é o inimigo número 1 de qualquer sistema elétrico. Ele desgasta componentes, reduz a vida útil da bateria e obriga os fabricantes a colocar sistemas de resfriamento cada vez mais pesados e complexos. Resultado? Carros mais pesados. Mais caros. Com menos autonomia real do que o prometido no papel. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, publicada em 2022, mostrou que até 23% da energia de um veículo elétrico convencional é perdida apenas pelo superaquecimento do motor durante acelerações intensas. 23%. É como jogar quase um quarto do seu combustível direto no lixo toda vez que você pisa fundo no acelerador. E tem mais. Os motores tradicionais de EVs também sofrem com o que os engenheiros chamam de torque inconsistente. Traduzindo, a força que o carro entrega nas rodas não é sempre igual. Em subidas, em curvas, em frenagens bruscas, o motor perde eficiência de formas que o motorista nem percebe, mas que aparecem na conta de energia e no desgaste dos componentes. As montadoras sabiam disso. A Toyota sabia. A BMW sabia. A própria Tesla sabia. Mas ninguém tinha uma solução real. Tinham remendos. Tinham gambiarras sofisticadas com nomes técnicos impressionantes. Mas solução de verdade? Nenhuma. Até agora. Porque o que Elon Musk anunciou não é uma melhoria no motor antigo. Não é mais uma camada de tecnologia em cima de um problema velho. É uma ruptura completa. Uma mudança de paradigma que começa do zero e reconstrói tudo. E quando você entender como esse novo motor funciona, vai entender por que o mundo inteiro parou para prestar atenção. Certo? Agora chegou a parte que todo mundo quer saber. Como esse motor funciona?
O que ele tem de diferente? E por que ninguém tinha feito isso antes? Vou explicar de um jeito que qualquer pessoa entende. Sem termos técnicos desnecessários. Sem enrolação. Direto ao ponto. Primeiro, um conceito básico que você precisa ter na cabeça: todo motor elétrico funciona usando eletromagnetismo. Basicamente, campos magnéticos que se repelem e se atraem criam movimento. É a mesma física que você viu na escola quando dois ímãs se aproximam e se afastam. Simples assim. O que muda de um motor para outro é como esses campos magnéticos são controlados, com que precisão, com que velocidade e com que eficiência. Os motores tradicionais fazem isso de forma sequencial. Um passo de cada vez. Como uma orquestra onde cada músico espera o anterior terminar para começar a tocar. Funciona. Mas não é rápido. Não é eficiente. E gera muito calor no processo. O novo motor da Tesla faz algo completamente diferente. Ele usa o que a equipe de engenharia chamou internamente de controle de campo simultâneo e adaptativo. Em linguagem simples, todos os campos magnéticos trabalham ao mesmo tempo, se ajustando em tempo real, milissegundo por milissegundo, de acordo com o que o carro precisa naquele exato instante. Pensa numa comparação simples. Imagine que você está carregando uma mochila pesada numa escada. No método antigo, você sobe um degrau, para, equilibra o peso, sobe outro degrau, para de novo. No novo método, seu corpo inteiro se ajusta automaticamente a cada movimento, distribuindo o peso de forma perfeita sem você nem pensar nisso. O esforço é menor, a velocidade é maior, e você chega no topo sem suar. É exatamente isso que esse motor faz com a energia elétrica. Mas tem um segundo elemento que torna tudo isso possível. E esse é o verdadeiro segredo que a Tesla guardou por quase 3 anos. O novo motor usa um sistema de microprocessadores integrados diretamente na estrutura do motor. Não é um computador externo que controla o motor de fora. Os processadores estão dentro, fisicamente incorporados aos componentes magnéticos. Isso significa que o tempo de resposta entre o comando e a ação é praticamente zero. Quanto tempo exatamente? Estamos falando de microsegundos. Um microsegundo é 1/1000º de segundo. Para ter uma ideia, o olho humano leva cerca de 150 milissegundos para piscar. Esse motor processa ajustes 150.000 vezes mais rápido do que você pisca os olhos. O resultado prático disso é impressionante. De acordo com dados preliminares divulgados pela própria Tesla, o novo motor apresenta uma eficiência energética de até 97%. Compare com a média da indústria, que fica entre 85% e 90% nos melhores casos. Isso significa que quase toda a energia que sai da bateria vira movimento real. Praticamente nada é desperdiçado em calor. E autonomia? Os primeiros testes internos mostram um aumento de até 40% na autonomia dos veículos equipados com esse motor, sem precisar aumentar o tamanho da bateria. 40%. Com a mesma bateria de antes. Pensa o que isso significa na prática. Um carro que antes rodava 400 km com uma carga completa agora pode rodar 560 km. Sem bateria maior. Sem carro mais pesado. Só com um motor melhor. E tem mais um detalhe que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Esse motor tem muito menos peças móveis do que qualquer motor elétrico anterior. Menos peças significa menos desgaste. Menos desgaste significa menos manutenção. Menos manutenção significa menos custo ao longo dos anos. A Tesla projeta que esse motor pode durar mais de 1.200.000 km antes de precisar de qualquer intervenção técnica significativa. 1.200.000 km. Para ter uma ideia, a média de vida útil de um carro convencional no Brasil é de cerca de 200.000 km. Esse motor dura 6 vezes mais do que o carro inteiro dura hoje. Se você está assistindo isso e ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento certo. Porque nos próximos minutos você vai entender por que isso não afeta só a Tesla. Afeta Toyota, BMW, GM, e praticamente toda montadora do mundo. E se você quiser continuar recebendo conteúdos assim, que explicam o futuro de um jeito que faz sentido de verdade, clica em inscrever e ativa o sininho. Não vai querer perder o que vem aí. Agora que você entende como esse motor funciona, vem a parte mais interessante da história. Por que as maiores montadoras do mundo estão em pânico silencioso neste exato momento? Existe uma palavra no mundo dos negócios que nenhum executivo quer ouvir numa reunião de diretoria. Obsolescência. Significa que o que você construiu, o que você investiu, o que você passou décadas aperfeiçoando, de repente não serve mais. Virou peça de museu. E é exatamente essa palavra que está circulando nos corredores das maiores montadoras do mundo agora. Vamos entender por quê.
A Toyota, por exemplo, investiu mais de 13 bilhões de dólares nos últimos 5 anos no desenvolvimento de sua linha de veículos elétricos e híbridos. A BMW comprometeu 40 bilhões de euros até 2030 para a transição completa para EVs. A General Motors anunciou o fim da produção de carros a combustão até 2035 e está jogando tudo nas fichas dos elétricos. São números gigantescos. São apostas enormes. São decisões que envolvem fábricas, funcionários, fornecedores, parceiros e acionistas no mundo inteiro. E todas essas apostas foram feitas com base em uma premissa. Uma única premissa fundamental. Que a tecnologia de motores elétricos disponível hoje era o teto do que era possível fazer. O anúncio da Tesla derrubou esse teto. Pensa assim. Imagine que você passou 3 anos construindo a casa mais resistente possível usando tijolos. Contratou os melhores arquitetos. Usou os melhores materiais. Gastou uma fortuna. E quando sua casa estava quase pronta, seu vizinho apareceu com uma tecnologia nova que constrói casas 10 vezes mais resistentes, mais rápido e mais barato usando um material completamente diferente. O que acontece com tudo que você construiu? É exatamente essa sensação que as montadoras tradicionais estão vivendo agora. Mas o problema vai ainda mais fundo do que parece. Não é só o motor em si que assusta a concorrência. É o ecossistema inteiro que vem junto com ele. A Tesla não apenas desenvolveu um motor mais eficiente. Ela desenvolveu toda a cadeia de produção, os fornecedores, os processos de fabricação e o software de controle que acompanha esse motor. E aqui está o detalhe que poucos estão falando. Esse software de controle é proprietário. Isso significa que nenhuma outra montadora pode simplesmente comprar o motor e instalar no próprio carro. A tecnologia toda é um pacote fechado, protegido por patentes e por camadas de código que levaram anos para ser desenvolvidas. A BMW tentou replicar algo parecido internamente em 2021. Depois de 2 anos e centenas de milhões de euros investidos, o projeto foi abandonado silenciosamente. Sem comunicado oficial. Sem explicação pública. Simplesmente desapareceu dos relatórios da empresa. A Toyota tem uma divisão inteira dedicada à pesquisa de motores elétricos de alta eficiência. Segundo fontes do setor automotivo japonês, essa divisão está operando em modo de emergência desde o anúncio da Tesla, trabalhando em turnos duplos para tentar entender o que foi feito e se é possível replicar. E a GM? A General Motors está num momento particularmente delicado. Eles acabaram de lançar a plataforma UT1, que foi apresentada como a solução definitiva para os EVs da empresa. Custou bilhões. Foi recebida com aplausos. E agora, tecnicamente, já nasceu ultrapassada. Mas aqui está a parte que realmente muda o jogo. Não são só as montadoras que estão preocupadas. São os fornecedores. As empresas que fazem peças, componentes, sistemas de resfriamento, transmissões. Toda uma cadeia industrial construída ao redor de uma tecnologia que pode estar com os dias contados. Segundo um relatório da consultoria McKinsey divulgado no início deste ano, a transição para motores de alta eficiência de nova geração pode eliminar até 30% dos fornecedores automotivos tradicionais na próxima década. 30%. São milhares de empresas. Milhões de empregos. Uma transformação industrial que vai muito além dos carros em si. Olha, isso não é só uma guerra entre empresas bilionárias. Isso afeta você diretamente. Pensa comigo. O preço dos carros elétricos, a oferta de empregos no setor automotivo, o custo de manutenção do seu próximo carro, tudo isso vai mudar. Conta pra mim nos comentários, você já tem um carro elétrico ou está pensando em comprar um? Porque o que vem aí pode mudar completamente a sua decisão. Agora, o que Elon Musk planeja fazer com tudo isso nos próximos 10 anos é onde a história fica realmente impressionante. E um pouco assustadora. Elon Musk não pensa em trimestres. Enquanto a maioria do CEOs do mundo está preocupada com os resultados do próximo relatório financeiro, Musk está desenhando o mundo de 2035, de 2040, às vezes de 2050. E quando você olha para o que ele está construindo agora, com esse novo motor como peça central, começa a entender que o carro elétrico mais eficiente do mundo não é o destino final. É apenas o primeiro passo de algo muito maior. Deixa eu te mostrar o quadro completo. O plano da Tesla para os próximos 10 anos tem 3 pilares principais. E cada um deles, sozinho, já seria suficiente para mudar uma indústria inteira. Juntos, eles formam algo que analistas do setor estão começando a chamar de a maior transformação industrial desde a Revolução Industrial do século XIX. O primeiro pilar é a democratização dos veículos elétricos.
Com o novo motor sendo até 40% mais eficiente e com uma vida útil 6 vezes maior do que os motores atuais, o custo de produção de um veículo elétrico cai drasticamente. A Tesla já sinalizou que o próximo modelo popular da empresa, que deve ser lançado ainda em 2025, terá um preço inicial abaixo de $25 mil. No contexto brasileiro, com as políticas de incentivo que estão sendo discutidas no Congresso, isso pode representar um carro elétrico acessível para a classe média pela primeira vez na história. Mas atenção! Isso não é filantropia. É estratégia. Quanto mais carros a Tesla vende, mais dados ela coleta. Mais dados significam um software mais inteligente. Um software mais inteligente significa carros melhores. E carros melhores significam mais vendas. É um ciclo que se alimenta sozinho e que fica mais difícil de quebrar a cada volta que dá. O segundo pilar é ainda mais ambicioso. A Tesla está desenvolvendo o que internamente chama de motor universal adaptativo. A ideia é usar a mesma tecnologia do novo motor de carros em caminhões, ônibus, barcos e até aviões de curta distância. Sim. Aviões. Em 2023, a empresa de aviação elétrica Joby Aviation, que tem parceria com a Toyota, apresentou um protótipo de aeronave elétrica com autonomia de 240 km. Impressionante! Mas com a eficiência do novo motor da Tesla, especialistas em aviação elétrica calculam que essa autonomia poderia chegar a 600 ou 700 km na mesma aeronave. Isso não é ficção científica. Os primeiros testes de adaptação do motor para uso aeronáutico já estão acontecendo no complexo de pesquisa da Tesla no Texas. O terceiro pilar é o que amarra tudo junto: energia. Elon Musk tem falado publicamente sobre um conceito que ele chama de ecossistema de energia integrada. A ideia central é simples mas poderosa: o carro elétrico do futuro não é apenas um veículo. É uma bateria com rodas que se conecta à sua casa, à rede elétrica da cidade e aos painéis solares no seu telhado. Com o novo motor gerando energia de forma muito mais eficiente durante a frenagem e a desaceleração, a capacidade de recarga regenerativa aumenta significativamente. Em termos práticos, isso significa que em situações de uso urbano, com muito trânsito e frenagens frequentes, o carro pode recuperar até 25% da energia gasta apenas se movendo pela cidade. 25% de recuperação energética só no trânsito do dia a dia. Some isso com os painéis solares da Tesla Energy, com as baterias domésticas Powerwall e com o software de gestão inteligente de energia que a empresa está desenvolvendo, e você começa a ver o quadro completo. Musk não está construindo uma montadora de carros elétricos. Ele está construindo uma infraestrutura energética planetária onde o transporte, a moradia e a geração de energia são um sistema único, conectado e inteligente. O carro é a porta de entrada. O motor é a chave. E tem um detalhe nesse plano que pouquíssimas pessoas estão discutindo ainda. A Tesla está patenteando não apenas o motor em si, mas todos os processos de fabricação que tornam esse motor possível. Isso significa que qualquer empresa que queira chegar perto dessa eficiência vai precisar desenvolver processos completamente diferentes do zero. Segundo especialistas em propriedade intelectual do setor de tecnologia, o portfólio de patentes que a Tesla está construindo ao redor desse motor pode criar uma vantagem competitiva de pelo menos 8 a 12 anos sobre qualquer concorrente. 8 a 12 anos no setor de tecnologia é uma eternidade. Em 2012, a Tesla lançou o Model S e a maioria das montadoras tradicionais achou que era uma curiosidade cara para entusiastas ricos. 12 anos depois, essas mesmas montadoras estão correndo desesperadamente para não ficar para trás. Agora imagine o que pode acontecer nos próximos 12 anos com essa vantagem ainda maior na mão. O futuro que Elon Musk está construindo não é um futuro onde a Tesla vende mais carros do que a Toyota. É um futuro onde a Tesla define as regras do jogo enquanto todos os outros tentam aprender como jogar. Mas a pergunta que realmente importa para você, para mim, para qualquer pessoa que acorda todo dia, pega o carro e vai trabalhar, não é sobre bilhões de dólares ou patentes ou estratégias corporativas. A pergunta é: o que isso muda na sua vida real? E a resposta vai te surpreender mais do que tudo que você viu até agora. Vamos parar por um segundo. Esqueça a Tesla. Esqueça Elon Musk. Esqueça as montadoras bilionárias em pânico e as patentes e os planos para 2035. Pensa em você. Pensa na sua rotina. No custo que você paga para encher o tanque todo mês. Na manutenção do carro que come uma fatia do seu salário todo ano. Na poluição que você respira no trânsito todos os dias sem nem perceber. Nos apagões que deixam sua cidade no escuro porque a rede elétrica não aguenta a demanda. Agora pensa que tudo isso pode mudar. De verdade. Não daqui a 50 anos.
Daqui a menos de uma década. Porque é exatamente isso que está em jogo aqui. Vamos começar pelo mais imediato. O custo do transporte. Hoje, um brasileiro gasta em média entre R$ 400 e R$ 600 por mês com combustível, dependendo do carro e da cidade. Some a isso entre R$ 150 e R$ 300 em manutenção média mensal, considerando troca de óleo, filtros, correias e todos os componentes que um motor a combustão exige regularmente. Estamos falando de até R$ 900 por mês só para manter um carro funcionando. Um veículo elétrico com um novo motor da Tesla, segundo projeções baseadas nos dados de eficiência divulgados, teria um custo de recarga equivalente a menos de R$ 100 mensais para o mesmo uso. E manutenção? Com um motor que dura mais de 1 milhão de quilômetros e tem muito menos peças móveis, a manutenção preventiva cai para uma fração mínima do que pagamos hoje. A diferença não é pequena. É transformadora. Para uma família brasileira de classe média, essa economia pode representar entre R$ 700 e R$ 800 livres por mês. São quase R$ 10 mil por ano que voltam para o bolso de quem trabalha duro e merece algo melhor do que gastar metade do salário só para chegar ao trabalho. Mas o impacto vai muito além do bolso individual. Pensa no meio ambiente. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mais de 83% da nossa eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidroelétricas. Isso significa que um carro elétrico no Brasil já é, hoje, muito mais limpo do que em qualquer outro grande país do mundo. Nos Estados Unidos, onde boa parte da eletricidade ainda vem de carvão, um carro elétrico já é melhor que um carro a gasolina. Aqui no Brasil, com nossa matriz energética, essa diferença é ainda maior. Agora some a isso um motor que desperdiça praticamente zero energia em calor. O impacto ambiental de uma frota nacional de veículos elétricos com essa tecnologia seria enorme. Segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente, a eletrificação completa da frota de carros de passeio no Brasil poderia reduzir as emissões de carbono do setor de transportes em até 89%. 89%. Isso não é só bom para o planeta. É bom para a sua saúde. Para a saúde dos seus filhos. Para a qualidade do ar nas cidades onde a maioria de nós vive e trabalha. E tem um terceiro impacto que quase ninguém está discutindo ainda. Empregos. Sim, a transição vai eliminar muitos empregos tradicionais no setor automotivo. Isso é real e seria desonesto ignorar. Mecânicos especializados em motores a combustão, trabalhadores de refinarias, postos de gasolina, essa transformação vai mexer com muita gente. Mas ao mesmo tempo, vai criar uma demanda enorme por novos perfis profissionais. Técnicos em sistemas elétricos veiculares. Especialistas em baterias. Engenheiros de software automotivo. Instaladores de infraestrutura de recarga. Gestores de redes de energia inteligente. O Fórum Econômico Mundial projeta que a transição global para veículos elétricos vai eliminar cerca de 6 milhões de empregos tradicionais no setor automotivo até 2030. Mas vai criar mais de 10 milhões de novos empregos em áreas relacionadas. O saldo é positivo. Mas a transição exige preparo. Exige educação. Exige que as pessoas comecem a se posicionar agora para o mundo que está chegando. E é aqui que chegamos no ponto mais importante de tudo que conversamos hoje. A maior mudança não é tecnológica. Não é econômica. Não é ambiental. É mental. O maior obstáculo para essa transformação não está nas fábricas das montadoras. Não está nos laboratórios de pesquisa. Está na cabeça das pessoas que ainda enxergam o futuro como uma ameaça em vez de uma oportunidade. Elon Musk, com todas as suas contradições, com todos os seus defeitos, com todas as polêmicas que cercam sua figura pública, acertou em uma coisa fundamental. Ele decidiu que o futuro não era algo para esperar. Era algo para construir. E esse novo motor é a prova mais concreta disso. Não é perfeito. Nenhuma tecnologia nova é perfeita na largada. Vai ter problemas. Vai ter ajustes. Vai ter críticas legítimas e desafios reais pela frente. Mas a direção está traçada. A inércia está quebrada. E o mundo do transporte nunca mais vai ser o mesmo. Você pode resistir a isso. Pode ignorar. Pode achar que ainda vai demorar muito para chegar até você. Ou pode começar a entender o que está acontecendo, se preparar para as mudanças e ser uma das pessoas que aproveitam essa transformação em vez de serem atropeladas por ela. A escolha, como sempre, é sua. Mas olha, o que você viu hoje é só a ponta do iceberg. Porque enquanto Elon Musk está revolucionando o motor dos carros elétricos, tem outra tecnologia sendo desenvolvida em silêncio, em laboratórios que você nunca ouviu falar, que pode tornar até mesmo essa inovação obsoleta em menos de 5 anos. Uma tecnologia que não usa baterias. Não usa motores elétricos no sentido que conhecemos.
E que pode fazer um carro rodar por anos sem precisar de recarga. Parece impossível? Eu sei. Eu pensei a mesma coisa quando comecei a pesquisar. No próximo vídeo, vou te mostrar exatamente o que está sendo desenvolvido, onde está sendo desenvolvido e por que as maiores potências do mundo estão investindo bilhões para chegar lá primeiro. Se você não quer ficar de fora dessa história, já sabe o que fazer. Inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário aqui embaixo contando o que você achou de tudo isso. Até o próximo vídeo.